Ok, ok, pessoal, como é que tá todo mundo? Vamos começar? Eu acho que agora sim, agora é a última vez e basicamente só para fechar a coisa eu vou falar sobre como então a metodologia do drawdown de falência, como vai mudar em muito, principalmente quando você estiver trabalhando com uma carteira, com um portfólio com várias estratégias. E a gente vai discutir sobre isso. Então, primeiro, vamos ver o que todo mundo fala, o que todo mundo sabe sobre a diversificação, né? Se você pergunta para uma pessoa, falar de diversificação é fantástico. E diversificação é muito bom, porque quanto mais você tem diferentes instrumentos, diferentes estratégias, você, de certa forma, imaginando que todas elas tenham a mesma expectativa de lucro anual, você então vai ter um lucro anual praticamente o mesmo. E, por outro lado, o que vai acontecer? O teu drawdown vai cair. Isso é muito bom. Mas a coisa muda quando você, então, trabalha com o drawdown de falência. Porque, na verdade, você tem esse benefício. Eu diria que, normalmente, você tem dois benefícios quando você diversifica. Um benefício, ele é real. O outro benefício é ilusório. Ele faz você se sentir bem, ele faz você achar que a coisa, essa vida, você tá tão mais sofisticado, mas na verdade, na prática, ele não existe. E aí o problema é o seguinte, não que, se por acaso você tivesse um benefício ilusório, que te traz um benefício emocional, mas que na prática não existisse, mas que também não te fizesse mal, aí tudo bem. Mas a minha preocupação é que, às vezes, esse benefício que é ilusório devido à diversificação vai fazer você tomar decisões que você depois vai se arrepender. Às vezes você não vai se arrepender porque você não tem nem ideia do que você fez e que poderia ter feito melhor. Ok, o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você trabalha com drawdown de falência, você tem exatamente determinado quando é que você quebra e quando é que você sai. É claro o seguinte, vamos imaginar uma situação em que você tem várias estratégias, para simplificar, qual a situação mais comum? Vamos imaginar que você tenha 5, 10, vou começar com 5 estratégias e todas elas, aqueles 4 números que nós definimos, né? Que é a margem necessária, o drawdown de falência, o lucro esperado e o nível de robustez. Todas essas 5 estratégias têm exatamente os mesmos números para esses 4 números. E, além disso, você consegue garantir que elas não estão acopladas. Ou seja, elas exploram coisas no mercado que não estão correlacionadas. Então, aí você tem a diversificação de fato. Porque simplesmente você aumentar o número de estratégias não vai diversificar se as duas estratégias usam o mesmo, explora ao mesmo veio, a mesma área. Então, o que acontece? Qual é o benefício real que você vai ter quando você faz isso? É o seguinte, você então, todas elas têm o mesmo nível de robustez que você estabelece com aquele fator que é semi-empírico, ou seja, ele é semi-sensorial, e então existe a chance de que elas quebrem. E eu diria que, nesse caso, a chance de que uma dessas estratégias quebra seria, você se aplica o que em estatística você chama da taxa normal de falha. O alfa, quando o alfa é igual a zero, ou seja, você tem uma taxa normal de falha. Basicamente, é a taxa de falha que você usa, por exemplo, quando você tem um material radioativo e que você quer medir a meia-vida, quantos anos vão ser necessários para que o nível de radioatividade caia pela metade. Então, você assume que a radioatividade, que cada átomo, entendeu? Você espera se ele vai
liberar nêutrons ou não, baseado no que? Na taxa normal de falha, alfa igual a 0. E é o melhor que você pode fazer nessa área, quando se refere, você tem 3 ou 4 estratégias, e todas elas, então, elas têm uma determinada chance de quebrar. E quando ela quebra, que ela não quebra, você tem que... O melhor que você tem que fazer é o seguinte, é falar que você tem a taxa normal de falha, alfa igual a 0. Então, é claro o seguinte, vamos imaginar um ano. Se você tem uma só, e ela pode quebrar durante o ano. Se você tem duas, é claro que... Vamos simplificar, tá? Não vou falar isso, não é assim, analiticamente correto, mas se você tem duas, você pode pensar, a chance das duas quebrarem no mesmo ano, no primeiro ano, é bem menor. E claro, se você tem três, a chance das três quebrarem naquele teu ano ainda é menor. Mas a primeira coisa que você tem que perceber é que o que você está ganhando com a diversificação vai diminuindo. Ou seja, você diversificar de uma para duas, você tem um benefício muito bom em termos das chances de uma delas quebrarem. Aí quando você diversifica de 2 para 3, o benefício adicional já é menor. De 3 para 4, o benefício adicional é menor. Entendeu? Agora veja bem, é claro que, digamos que você tenha 10 estratégias e todas elas têm aqueles 4 números iguaisíssimos. E você pensa assim, ok, eu estou com 9, se eu adicionar mais uma, o meu benefício que eu vou estar ganhando já é bem menor do que quando eu tinha uma e mudei para duas. Mas, como o americano diz, what the heck? O que eu perco com isso? Eu perco alguma coisa? Não perco nada, então eu vou diversificar. Eu tenho 9, eu sei que com 10 eu vou estar um pouquinho melhor, então eu vou para 10. Ok? Agora, ok, então eu fiz isso. Agora vamos pensar o que eu vejo as pessoas explicando e que eu não me sinto confortável a respeito. É o seguinte, eu vejo as pessoas dizendo o seguinte, eu tinha tantas estratégias, eu estava trabalhando com 4 estratégias, eu estava com 2 estratégias, e o meu drawdown, o máximo drawdown que eu sofri aquele ano foi de $200 por contrato. Aí quando eu passei para... dobrei, né? Quando eu passei para... eu dobrei para... de 2 eu passei para 4 estratégias, ou de 2 eu passei para 4 estratégias, e o drawdown que tipicamente no ano inteiro chegava a $200, agora só chega a 100. Puxa, que maravilha! E agora então eu vou dobrar de novo, vou passar para 16, porque 16 eu acho que o drawdown que era de 100 vai cair ainda mais, vai cair para 80 o meu drawdown típico. Isso é muito bom. Ok, primeira coisa que eu bato de frente com as pessoas é o seguinte, o que isso muda o que isso muda no teu resultado se você tem um drawdown alto, drawdown baixo, se o drawdown alto, drawdown baixo, não vai mudar em nada o que você faz. A única coisa que muda na tua estratégia, se você usa esse meu método, o que é? É o drawdown de falência. Com mais ou com menos drawdown intermediário, se você teve, entendeu? Você viu... ou seja, você tem um benefício que é ilusório, você se sente super bem, porque agora que você diversificou, o teu drawdown médio, vamos pensar assim, caiu, e isso você se sente tremendamente fantástico, mas isso não muda nada. Você tem que ver que o benefício que você está... Não estou dizendo que diversificação não seja uma coisa boa, é uma coisa boa, mas o benefício que você está recebendo é simplesmente o seguinte, o único benefício que realmente existe é o fato de que a chance de você ter mais estratégias quebrando, porque agora você tem 8 em vez de 5, a chance de você ter mais quebras de estratégia é menor. Ok, então vamos pensar como eu falei. Tudo bem, se você é um benefício ilusório, mas se não te fizesse mal, tudo bem. Ainda que, tudo bem, não faz mal, não faz bem, então vamos ter... né? Vamos se divertir, vamos ter esse benefício ilusório, porque é melhor que nada, não me faz mal nenhum. O problema é que faz mal. O problema é o seguinte, como eu falei nesse meu exemplo, eu estou usando 4, 5 estratégias, dizendo que aqueles 4 números são sempre os mesmos.
Mas, na verdade, o que acontece, se você desenvolve 4 estratégias, você tem as 2 estratégias que são as melhores em todos os sentidos, melhores no sentido do qual o retorno esperado, qual é o drawdown de falência e qual é o nível de robustez. E conforme você vai desenvolvendo, você não vai estar desenvolvendo a mesma coisa. Depois que você, digamos, você desenvolveu 16 estratégias, né, pessoas que chegam a 20 estratégias, você vai perceber que você com ou sem análise, é claro que é melhor com análise, mas só com o teu olho, só com o teu gut feeling, você vai pegar aquelas 20 análises, as 20 estratégias, e você vai colocar numa lista de quais são as melhores e quais são as piores. Ok? Usando aqueles 4 fatores que eu mencionei. E você vai descobrir o seguinte, que algumas daquelas estratégias são porcarias quando comparadas com as outras. Aquelas 20 estratégias, metade são muito piores do que a outra metade. Mas o que você faz? Normalmente, se você não tem esse conceito que eu estou falando, você vai falar, não, quanto mais melhor, eu tenho 10, eu quero 20, porque com 20 eu tenho mais diversificação. Ok, você está ganhando na diversificação, mas se você subir de 10 para 20, o que você está ganhando é pouco, você não está dobrando a diversificação. Ok? Se você fizer análise, às vezes nem análise, só de você pensar o que acontece quando você joga um a mais, entendeu? O que você vai ganhar de diversificação, digamos, de 10, passar para 15, depois passar para 20, é muito menos do que você vai estar perdendo por estar impondo pedaço do teu dinheiro em estratégias que são porcaria em relação às outras. Entendeu? Então não pensa você que quanto mais estratégia, mais diversificar, melhor é melhor. Não é melhor. Se você faz o que eu estou definido, você vai ter um conhecimento bem definido das suas 20 estratégias. E se você aprofundar um pouco na análise, não precisa nem aprofundar muito, usa um pouquinho de análise, um pouquinho do teu bom senso, você vai descobrir que você vai estar muito melhor na cena, se ao invés de você usar aquelas 20 estratégias que você vai incluir as boas e as não tão boas, às vezes você vai falar assim, não, no máximo eu vou segurar em 10 estratégias, porque com essas 10 estratégias, vamos imaginar que elas são todas iguais em todos os sentidos. Elas são todas iguais, no que se refere ao drawdown de falência, a margem necessária e também o lucro esperado. E vamos imaginar que essas 20 estratégias que você tem, elas têm uma grande diferença no que? Na robustez. Ou seja, na propensão que elas têm de quebrar ou não quebrar. E você descobre que elas são todas iguais, mas que você tem lá umas 5 que são tremendamente robustas, que é dificílimo que elas venham a quebrar. Você tem outras 5 que têm uma robustez considerável. Depois você tem outras 10 que nem você confia na robustez delas. Ou seja, todos os outros parâmetros estão dentro dos conformes, mas a robustez está muito... Você não pode falar muito a respeito. Então você vai concluir que é melhor você não diversifica, não entra com porcaria. Só usa aquelas que você sabe que tem uma melhor perspectiva, porque você não está preocupado no teu drawdown de todo dia. Você está só preocupado naquelas que vão atingir drawdown de falência. É claro que se você usar as 20 em vez das 10, o que você vai observar de drawdown dia sim, dia não, vai ser menos. Mas esse fator, o drawdown que você enxerga dia sim, dia não serve para nada. Não vai mudar em nada. O teu sucesso não vai mudar em nada. Vocês estão entendendo? Então, o que muda realmente, o que faz uma grande diferença do meu método, nesse caso, quando você está trabalhando com carteiras, é exatamente esse fato de que você vai desistir dessa ideia de quanto mais melhor. Não. Você vai ser tremendamente criterioso. Cada vez que você adiciona uma estratégia, você vai ver o que você ganha em termos de drawdown real, drawdown de falência, entendeu? O fato, você pode usar essa hipótese que eu usei, de que você tem uma taxa normal de falha, significa alfa igual a 0,
Então, você pode até usar um pouco de análise estatística para ver, entendeu, o quanto baixas as tuas chances de você perder, entendeu? Porque você agora você quebrou o teu dinheiro, se uma delas faliu, você vai estar perdendo menos. E aí você vai ver qual a probabilidade de você ter mais do que uma falindo, etc. e tal. E, como eu falei, você vai estar diminuindo isso e você vai ser criterioso. Você vai ser criterioso. Você chega num ponto que você, digamos que... E eu aposto com qualquer um. Se você está trabalhando com mais de 20, 30 estratégias, para ver. Digamos que você conheça todas elas, porque se você usou o meu método e se você chegou naqueles 4 números, significa que você conhece bem essas tuas 20, 30 estratégias. E você para ver, você percebe que umas elas são porcaria. Ou porcaria porque o retorno não é suficiente, ou porcaria porque o drawdown de falência é muito alto, ou porcaria porque a robustez tá na cara que a robustez é menos do que as outras. Ok? Agora, para isso, eu só quero deixar um disclaimer, um disclaimer, eu vou falar assim, uma exceção. A exceção é a seguinte, gente. Tudo que eu estou falando aqui, implicitamente, eu estou assumindo que você mexe com o teu próprio dinheiro. E eu vou te falar, muitas dessas coisas mudam quando você tem um fundo ou você tem um negócio que você mexe com o dinheiro dos outros. Ok? Por exemplo, isso que eu estou te falando. Se você tem um fundo e você mexe com o dinheiro dos outros, o sujeito para pôr esse dinheiro no teu fundo, ele vai querer saber qual foi o teu drawdown no ano passado. E você vai tentar explicar para ele, meu amigo, o que é importante não é o drawdown. O importante é o drawdown de falência. Você não vai convencer o cara. O cara pensa, esse sujeito está querendo me enrolar. Ele não quer me mostrar qual foi o drawdown do ano passado, porque ele está querendo me enrolar, porque ele está inventando essa história de drawdown de falência que eu nunca ouvi falar. Ele não vai pôr dinheiro no teu fundo. Enquanto, digamos o seguinte, que você descobriu, você calculou que o melhor para a tua carteira, o melhor são 10 estratégias, que as outras são tudo porcaria. Mas você sabe que aquelas porcarias ainda vão te dar algum dinheiro, então não está te pondo em risco. Okay? As estratégias menos boas ainda vai te dar um bom dinheiro, então não está aumentando o teu risco. Ok? O que mais? Você... Entendeu? E além disso, o que mais? E você... Pode ser que não está aumentando o teu risco, mas que você, no contra, você sabe que a tendência, incluindo aquelas que não são tão boas, a tendência é que o teu retorno anual vai cair um pouco. Digamos, você faz a análise e chega nessa conclusão. Mas o que você vai ter de bom, entre aspas, de bom, nesse sistema em que você jogou as 20 todas juntas, é que durante o ano inteiro, dia após dia, o teu drawdown vai estar caindo muito menos do que se você apenas usou 10. Você, como investidor, você sabe que aquilo não faz a mínima diferença, que aquilo não tem a mínima diferença. Mas você precisa daquele número baixo, porque quando o cara vem pôr dinheiro no teu fundo, ele vai fazer essa pergunta. E se você tem 20 estratégias, você pode mostrar que no ano passado inteiro o drawdown nunca caiu a menos, digamos, do que 5%. Você sabe que o teu drawdown, digamos, para todo o teu portfólio, o teu drawdown de falência, digamos que é 20%. Ok? E com 10 estratégias, o teu drawdown no ano passado chegou até 8%. Agora você adicionou mais 10 estratégias, o teu drawdown naquele ano chegou só a 5%, melhorou. E você precisa desse número melhor para mostrar para o teu cliente, ele vai ficar impressionado e ele vai transferir dinheiro para o teu fundo. Ok? Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você está trabalhando com o teu próprio dinheiro, você vai chegar à conclusão, se você fizer essa análise que eu estou te falando, você vai chegar por conta própria, você não vai precisar da minha teoria. Você vai chegar por conta própria à conclusão de que tem um limite para a diversificação. Você não vai colocando o limite, por quê? Porque conforme você vai fazendo mais e mais estratégias,
Você pode, de uma maneira muito racional, você mesmo, como criador das estratégias, você vai poder ordená-las entre as boas, as não tão boas e as porcaria. Eu não estou dizendo que a porcaria não vai te render dinheiro, porque se não for não render dinheiro, você não vai nem trabalhar nela, você vai desistir no meio do caminho. Entendeu? E se você está mexendo com o teu próprio dinheiro, o que você vai fazer? Você vai perceber que tem um limite, você vai descer. Para diversificar, digamos que você vai descer até 10, 12, e dali para diante você fala, não vou mais, porque o que eu vou estar perdendo no que se refere à falta de qualidade dessas outras estratégias, o que eu vou estar ganhando em diversificação não justifica isso, porque a diversificação que eu quero não é diversificação de olhar um gráfico bonito de drawdown que melhorou. A diversificação que eu quero é que haja menos probabilidade de estratégias quebrarem. Ok? Mas isso é porque você faz com o teu dinheiro. Se você estiver fazendo isso com o dinheiro de um cliente, eu tenho medo que você vai ter que fazer o jogo do cliente. Você vai perceber que diversificando mais, você vai ter um gráfico de drawdown que é muito mais bonito, mais apelativo, mais atraente. E esse é um problema, sinceramente, gente, que quem já teve a oportunidade de mexer com o dinheiro de outras pessoas, você vai descobrir que não é fácil. Não é fácil porque você fica num beco sem saída. Porque por um lado você quer ser sincero, por um lado você quer ser honesto, você quer falar exatamente o teu método, mas o sujeito não tem condição de entender o que você está falando. E às vezes, mesmo se ele tem condição de entender o que você está falando, ele não quer ouvir. Entendeu? Ele vem com meia dúzia de perguntas, e se você quiser falar, olha, não é bem assim, ele vai ficar bravo com você, vai achar que você está querendo enrolar. Então ele vai falar, qual é o teu não sei o que mais, qual é o teu ganho dos últimos 3 anos, qual é isso, qual é o teu drawdown. No máximo, ele tem investidor que você fala drawdown, o cara boia, o cara não sabe nem o que é drawdown. Então, é um problema sério, que se você estiver usando dinheiro de outras pessoas, e principalmente você é um fundo realmente, você vai ter que enfrentar essa questão, que você vai ter que informar o que o cara está pensando. Você não está mentindo, você está falando exatamente o que o cara está perguntando, mas você sabe que aquilo não tem a mínima consequência. E a coisa que é realmente relevante, que ele devia estar preocupado, se você tenta explicar para ele, ele não quer saber. Ok? Então, tudo bem. Eu acho que com isso eu termino essa série. E como eu te falei, eu não creio que vai ter muita gente que vai chegar até esse último vídeo. Mas você chegou aqui, eu agradeço de coração. Eu espero que vocês me façam comentários, principalmente nesse último ponto. Porque esse último ponto é uma coisa que eu ainda estou lutando a respeito. Porque o mundo inteiro não faz desse jeito. O mundo inteiro fica diversificando para ver o drawdown cair. E eu falo, gente, vocês estão errados. O que vocês ganham fazendo o drawdown cair? Vocês não ganham nada. Tudo que vocês estão ganhando é só se você começa a diminuir a maior incidência de estratégias quebrarem. E vocês não estão prestando atenção nisso. E para ver esse drawdown do dia a dia cair, vocês estão introduzindo um montão de estratégia porcaria. Vocês estão piorando o teu portfólio simplesmente para ter essa ilusão de que o drawdown do dia a dia está caindo. Entende isso, gente? Eu queria que vocês criticarem, que vocês discordassem disso. Que vocês mostrassem, não, olha, está errado por causa disso, porque, sabe, é uma coisa que eu fico preocupado realmente, porque, Deus do céu, todas as vezes no passado que eu cheguei a uma conclusão dessa, não durou nem uma semana para eu descobrir que eu estava cometendo um erro seríssimo, que eu não estava levando em consideração uma coisa que é muito importante, que eu não tinha entendeu? Uma variável do jogo que eu não levei em conta e que no fim era muito mais importante do que todo o resto, e coisas assim. Mas então, como eu disse, se você conseguiu me aguentar até esse ponto, eu espero que você tenha algum proveito, e se você quer discutir, conversar mais, ou mesmo pegar mais informações, me deixa uma mensagem, ok? Deixa uma mensagem no YouTube, e a gente pode discutir mais, ok?
E, sinceramente, gente, vocês tenham toda a liberdade de questionar e de aumentar. Falar assim, olha, aquilo que você falou assim, 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 tem sentido, mas ó, você não levou em conta isso, isso, isso. Deus do céu, eu gostaria demais que esse tipo de discussão começasse. Eu creio que todo mundo se beneficia muito se a gente seguir esse caminho. Ok, então, gente, ó, boa sorte. Vamos ter sucesso no mercado que está lá. Se aquilo que eu falei te avisou, fico feliz. Se aquilo que eu te falei, que aquilo que eu falei não te ajudou, continua firme, fazendo aquilo que você sabe que funciona. E sucesso para todos nós. Um abraço. Tchau. Até mais. Bye, bye.